Ela sempre chegava no mesmo horário. No fim da tarde, quando a luz atravessava as janelas da cafeteria e deixava tudo mais bonito do que realmente era. Ela aparecia com o mesmo jeito silencioso de todos os dias. Trazia consigo o cansaço leve de quem já estava acostumada com a própria rotina. Mas também aquela delicadeza, quase invisível de quem ainda sabia sentir as pequenas coisas. E, sem perceber, alguém já tinha começado a notar isso. Antes mesmo dela dizer qualquer palavra, o café já estava sendo preparado do jeito que ela gostava. Sem que precisasse pedir, sem que precisasse explicar. Como se, em algum momento, alguém tivesse decidido prestar atenção nela de verdade. No começo, ela achou que fosse só gentileza. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez ele só tivesse boa memória. Talvez aquele sorriso calmo, aquele jeito cuidadoso e a forma como sempre parecia notar sua presença não significassem nada além do normal. Mas os dias continuaram passando. E, aos poucos, os detalhes começaram a se tornar impossíveis de ignorar. Ele lembrava do pedido, do horário. Do jeito como ela segurava o copo com as duas mãos quando estava cansada. Do pequeno sorriso que ela sempre dava depois do primeiro gole. E, sem fazer barulho, ele foi ficando. Os olhares começaram a durar mais do que deveriam. Os silêncios deixaram de ser estranhos. E, de alguma forma, estar perto dele começou a parecer uma parte natural do dia. Até que ela percebeu uma coisa. Não era só dentro da cafeteria. Às vezes, quando saía, ele também estava do lado de fora. No mesmo caminho, na mesma rua, no mesmo horário. Como se, de alguma forma, a presença dele sempre encontrasse um jeito de continuar perto. E talvez tenha sido ali que o coração dela começou a entender antes mesmo da mente. No ponto de ônibus, tudo parecia mais quieto. A cidade seguia viva ao redor, mas entre os dois havia aquele tipo raro de silêncio que não pesa, não constrange, não exige nada panacol. E foi ali, naquele pequeno intervalo entre o fim do dia e a chegada do ônibus, que ela encostou a cabeça no ombro dele pela primeira vez, sem pensar demais. Sem planejar, como se o corpo dela já soubesse que ali era seguro. E ele não se afastou, só ficou. Com a mesma calma de quem não queria assustar um sentimento bonito antes da hora. Com a delicadeza de quem entendia que alguns amores não começam com grandes declarações, mas com presença. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o próprio coração bater alto demais para um momento tão quieto. Então ergueu os olhos para ele e perguntou, quase num sussurro, "Você estava me esperando?" Ele olhou para ela como se aquela pergunta já morasse nele fazia tempo. Como se tivesse ensaiado respostas em silêncio muitas vezes, mas nunca tivesse encontrado coragem suficiente para dizê-las. E então respondeu, com a voz baixa e gentil, "Todos os dias." Por um instante, o mundo pareceu parar. Como se o barulho da rua tivesse se dissolvido. Como se o tempo tivesse diminuído só para que aquele momento pudesse existir por inteiro. Ela não disse nada, não porque não sentisse. Mas porque, às vezes, o coração entende coisas que a boca ainda não sabe explicar. Ele então se aproximou um pouco mais, devagar, e com um cuidado quase tímido afastou uma mecha do cabelo dela do rosto. E naquele gesto tão pequeno, havia mais verdade do que em muitas promessas. Então ele sorriu de leve e completou, "Eu só não sabia como dizer que queria ficar perto de você." Foi ali que tudo mudou, não com pressa, não com exagero. Não como nos romances barulhentos que chegam arrebatando tudo de uma vez. Mas do jeito mais bonito que o amor às vezes escolhe existir, devagar. Ela abaixou o olhar por um instante, tentando esconder o quanto aquilo tinha tocado seu coração. Mas já era tarde demais, porque, sem perceber, ela também já o esperava.
Não apenas na cafeteria, não apenas no caminho de volta, mas naquele espaço silencioso e bonito que alguém ocupa dentro da gente quando começa a significar mais do que deveria. E, dessa vez, em vez de se afastar, ela apenas se aproximou. Encostou-se nele com calma, como quem finalmente aceita aquilo que já vinha florescendo em silêncio havia dias. E ele a abraçou de volta, sem dizer mais nada, sem precisar. Porque naquele momento, os dois já sabiam. Algumas pessoas não chegam de repente, elas chegam devagar. Nos pequenos gestos, nas rotinas compartilhadas, nos silêncios confortáveis, nos caminhos repetidos. E, quando você percebe, elas já parecem casa.